Apocalipse, capítulo 7, vamos ler dos versos 1 ao 8, tá bom? Diz assim a palavra: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Até aqui, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua rica, poderosíssima palavra aos nossos pobres e fracos corações. Como os irmãos viram nos textos anteriores, nas mensagens anteriores, o 6º selo foi aberto e falava das últimas coisas, falou da escatologia, falou do fim do mundo. Agora, neste capítulo, o autor faz como que um intervalo para mostrar um número de salvos. No capítulo 6 se falava dos ímpios, no capítulo 7 se fala da igreja. O capítulo 7 tem 2 grandes divisões. A primeira fala sobre a igreja militante, a igreja que milita, a igreja que luta, milita do termo militar. Isso vai dos versículos 1 a 8 que nós lemos. E também fala da igreja triunfante, que é a igreja que já triunfa, que já triunfou, que já venceu e que derrotou todos os seus inimigos, dos versos 9 ao 17. A igreja militante ainda está lutando, ela não parou ainda de lutar, ela continua militando. A igreja triunfante já venceu. Agora, vejamos primeiramente sobre a igreja militante, tá bom? A igreja militante, nós vamos dividir isso em 2 pontos, tá bom? Para a gente ver o que tem para nos ensinar esse texto dos versos de 1 a 8. A igreja militante, ela é selada para sua proteção. A igreja militante, ela é protegida. O selo que Deus trouxe para selar a igreja, selar os servos de Deus, foi para protegê-los. Isso está dos versos de 1 a 3. Protegida, ela foi, ela está sendo. Depois disto, vi 4 anjos, ou seja, ela é protegida por anjos, anjos do Senhor. 4 anjos em pé, ou seja, em pé significa que está em trabalho, não está descansando. Isso nos 4 cantos da terra, ou seja, um anjo para representar os 4 polos. Claro que a terra é redonda. Aqui Apocalipse não está dizendo que a terra é quadrada, 4 cantos, né? Uma sala de 4 cantos. Mas está falando para que envolve toda a terra, está protegendo a igreja, protegendo o povo de Deus, desde cada
ponto da terra, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Os anjos estão em pé, trabalhando, protegendo a igreja. O que eles estão fazendo? Conservando seguros os 4 ventos da terra, ou seja, os ventos que viriam para devastar a terra, para devastar a natureza, que ele vai falar logo adiante, para devastar os seres humanos. Os anjos estão ainda segurando, e diz que, por que eles estão segurando esses 4 ventos? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, toda a criação de Deus estava ainda em pé, estava ainda intacta, por causa da ação graciosa de Deus em enviar esses 4 anjos para guardar, para proteger a igreja. Mas por que eles estão segurando? Simplesmente porque Deus não quer destruir a árvore? Porque Deus não quer fazer as águas do mar se tumultuarem e então irem devastando as ilhas, inundando as ilhas? Não é só por isso, porque Ele tem algo em foco que Ele quer proteger. Por isso, a igreja é protegida por anjos, ela é protegida também dos ventos. Esses ventos representam todas as enchentes, todas as dificuldades, todos os ataques dos inimigos, todas as armas dos inimigos contra a igreja. Mas também representa a ação de Deus de finalizar o mundo, porque Ele falou nos versículos anteriores, no capítulo 6, de que o mundo ia ser devastado de todas as esferas. E quando Ele diz que é protegida por anjos, que é protegida dos ventos, ela é protegida na terra. Essa igreja ainda não foi para o céu, ela ainda está na terra. Veja que depois vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. É a igreja que ainda está aqui, é a igreja que ainda continua pregando o evangelho, é a igreja que ainda continua vivendo as agrulhas dessa vida, que ainda continua experimentando as dificuldades do sol quente, das chuvas fortes e também da fome, das dificuldades de saúde, das dificuldades dos opositores, dos governos maus e ditatoriais que perseguem a igreja no decorrer dos séculos. De tudo isso, irmãos, ali no contexto era o imperador Domiciano, e que já havia dominado e matado muitos crentes. Ali era também os terremotos que devastavam aquela região constantemente e que demonstrava então estes ventos. Mas veja que ela é protegida por anjos, protegida dos ventos, protegida na terra. Ainda não estamos falando de espíritos que estão já protegidos já no céu, na presença de Jesus. Ela é protegida de danos. Vi outro anjo, versículo 2, acompanha aí, seu olhar tem que estar fixo aí na Bíblia, não olha para mim não. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, ok? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E o que ele queria fazer com esse selo? E clamou em grande voz aos 4 anjos que estavam segurando os ventos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, esses anjos, eles estavam lá para fazer dano à terra e ao mar, ou seja, a toda a criação. Mas um anjo sobe e tem um recado para eles, dizendo o que? No versículo 3: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Não danifiqueis. Só que tem um limite isso. É só até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, ainda não acontecerá, ainda não será o fim, ainda os males não serão destruidores até
que todo eleito realmente seja salvo e protegido. Este selo aqui, os selos, irmãos, eles representavam autenticidade. Tá? Um selo, quando alguém selava alguma coisa, isso aqui é autêntico. Você vai no cartório, eles olham a sua assinatura, conferem com a sua assinatura e eles colocam um selo lá. Esse selo é de autenticidade, ou seja, ele é verdadeiro. Essa assinatura é verdadeira. Mas o selo também, ele poderia ser de segurança. Quando alguém selava um objeto com aquele selo, aquele objeto não poderia ser violado. Uma carta, ela vai pelos correios, só um selozinho ali já é suficiente para ninguém tem autoridade, por mais que seja o presidente da república, ninguém tem autoridade de abrir aquele selo, a não ser você, a não ser aquele que enviou, aquele que está recebendo, tá? Então é inviolável, é segurança. E é nesse sentido que este selo, que o anjo tem ele na mão, trazendo do Senhor, significa a segurança para os servos de Deus. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que todos os servos de Deus sejam selados, sejam protegidos. Então Deus não permite que a destruição venha, que a danificação venha, que os danos sejam feitos, até que todos nós estejamos seguros. A palavra de Deus diz que Jesus nos tem em sua mão, em sua destra poderosa, e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Diz que também o amor de Deus, ele é eterno. Deus nos amou com amor eterno. Antes de existir qualquer coisa, Ele já tinha nos amado. E depois de existirmos, o amor dele permanece por nós. É exatamente nesse ponto, irmãos, que nós vemos a segurança, a proteção que nós temos. A verdadeira igreja de Cristo, que milita contra as trevas, nunca será atingida, nunca. Reúnam todos os homens maus, ditadores, assassinos, genocidas, comunistas, satanistas, marxistas, imorais, indecentes, pervertidos, nenhum deles, nem todos juntos, reunidos, podem atingir a igreja do Senhor. É ruim pregar na igreja tradicional que ninguém dá um glória a Deus, aleluia, na hora dessa. Devia dar. E é essa a verdade, irmãos. Ninguém, por mais poderoso que seja, nenhum mal da natureza ou do homem ou dos anjos pode danificar a igreja do Deus vivo, porque ela está protegida. Ela está protegida. Reúnam todos os principados, potestades, dominadores do mal, demônios não contados, como diz Lutero, e todos os exércitos contra a igreja, e ela não será atingida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É disso que a palavra de Deus está falando. Mas, pastor, muitos crentes foram mortos. E quem disse que você morrer é um dano? Não é não, é promoção. Quando nós limitamos a nossa vida apenas ao reino desta terra, nós estamos deixando de lado a primazia do reino celestial. Porque nós deixamos este reino terreno cheio de coisas difíceis, cheio de canseira, de enfado, de doenças, de problemas, de dificuldades, e partimos para um reino celestial que não há nada disso. O que a palavra de Deus em Apocalipse está garantindo, irmãos, é que embora o imperador mande
decapitar os crentes, jogá-los dos montes altos, jogá-los às feras, ainda assim estamos protegidos. Eles não podem fazer mal às nossas vidas, à nossa fé, à nossa alma, à nossa salvação, porque quem nos dá a salvação é Deus. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Cristo. Ninguém pode fazer Deus desistir desse amor por nós. Mas também, em segundo lugar, a igreja militante, ela é selada para uma conclusão, para uma execução de um propósito. Os versículos de 4 a 8 nos fala que este selo vem com um número dos escolhidos de Deus. Versículo 4: então ouvi o número. Ele não viu o número exato, mas ele ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil. 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E então João, ele remonta a mente dos seus leitores para a promessa que Deus fez da aliança lá para Israel. Quem é Israel? É Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, ok? Que se tornou a nação. A partir de Jacó veio uma nação. Esse Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos vieram 12 tribos. E quem são os selados aqui? Aqui representa, irmãos, os crentes tanto da antiga dispensação para a nova dispensação, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Aqui não representa apenas um número exato de salvos que vão para um céu, para um lugar especial do céu, como dizem as testemunhas de Jeová. Aqui está relatando de uma forma simbólica, porque Apocalipse é simbólico, é metafórico. É simbólico aqui o número exato dos crentes, que só Deus sabe. Só Deus sabe. Ainda tem talvez eleitos para nascerem, que ainda irão crer em Jesus. Mas João já contempla eles aqui, da tribo de Judá, e ele começa então com a tribo de Judá. Normalmente, quando se relata, você pode olhar nos textos paralelos que falam sobre isso, fala que começa da tribo de Rúben. Por quê? Por quê? Porque Rúben é o primogênito, é o primeiro filho, é o mais velho. Então, normalmente a relação dos filhos de Jacó é do Rúben até o último, Benjamim. Mas ele, interessantemente, começa não com a de Rúben, começa com a tribo de Judá. E por quê? Porque Jacó, antes de morrer, já velhinho, só a carquiça, como diz um amigo nosso, ele ainda consegue abençoar, com a graça de Deus, ele consegue abençoar cada um dos filhos. Ele chega em Judá e ele diz que de Judá viria um rei. Viria um rei que não perderia o seu trono, nunca mais. Quem é esse? Alguns vão dizer que é Davi, mas não é Davi. É um descendente de Davi. Quem é? Jesus. Vocês já sabem muito bem. Jesus. Por isso que ele começa com a tribo de Judá, porque agora é Jesus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é sempre Jesus, mas agora Jesus é a ênfase para a salvação. Para aqueles que querem ser salvos, se juntam então as tribos de Jesus, comandadas por Jesus. Da tribo de Judá, 12 mil, e ele vai falar de cada tribo aí também 12 mil. Cada uma dessas tribos leva 12 mil. É claro que eles tiveram muito mais de 12 mil pessoas como componentes de cada tribo, mas aqui, como eu já disse, é um número simbólico, tá bom? Judá
A tribo de Cristo é mencionada antes da de Rúben. E as tribos de Efraim e Dan estão ausentes. Você observou? Não tem aí Efraim, não tem aí também a tribo de Dan. José e Manassés são mencionados como tribos distintas, apesar de haver uma sobreposição em seus descendentes, sendo eles pai e filho. Esses aspectos da visão confirmam que se trata de um símbolo, não de uma contagem literal dos judeus de forma étnica. Tá? Por isso que não aparece aqui nem Dan, nem Efraim, mas uma forma simbólica de dizer que todos os eleitos de Deus estão aqui englobados. E ele vai explicar isso a partir do versículo 9, falando que é uma multidão incontável. Tá? Porque aqui, a princípio, ele está falando no aspecto da igreja militante. Nós que ainda estamos na terra, tanto dos salvos que estão lá em Israel, da família de Israel, como também dos gentios, que somos nós, que compomos o número de eleitos de todos os lugares. Esses números, eles são a multiplicação, né, de 3, que é a trindade, vezes 4, que são os 4 cantos, ou seja, essa trindade que salva pessoas dos 4 cantos da terra, forma 12, vezes 12 mil, vai dar 144 mil. O número daqueles que irão realmente para o céu. Mais uma vez digo, não é um número literal, mas um número simbólico que compõe desde o Novo e o Antigo Testamentos. Nenhum dos eleitos se perderá. Para concluir, algumas considerações. Primeiro, você crê? Você já creu e obedece a Cristo Jesus? Então você é um protegido dele. Você como igreja, somente quando você estiver como igreja, tá? Não adianta a pessoa estar fora da igreja achar que tem proteção. Não tem proteção. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto lançar fora o fermento, e o fermento ali é aquele homem que está cometendo incesto, ele diz: entrega ele a Satanás. É exatamente isso, ele perde a proteção da igreja. A pessoa que não quer ser parte da igreja, ela sai da igreja, e a igreja então exclui ele do rol de membros, então ele perde a proteção da igreja. A gente nem vê, né? A gente está aqui andando, correndo, está pilotando, está sendo pilotado, mas aí a gente não vê dos perigos que a gente escapa. Imagine dos perigos espirituais. A gente vive como se não estivesse numa luta espiritual, e a gente está. Todos os dias a gente tá. Eu não sei se vocês já passaram por aqueles pisos de vidro que você pisa assim com medo de o vidro quebrar. Imagine quando você está lá no último andar do shopping e você anda por cima daquele vidro e você vê tudo lá embaixo assim, meu Deus, dá aquele frio na barriga, que se esse vidro quebrar. E nós, espiritualmente, nós andamos como que num vidro fininho, e o inferno está lá embaixo, querendo nos tragar, se a gente está fora da igreja. A gente precisa ser membro de uma igreja. É claro que a igreja não salva, mas Deus, Jesus, ele só protege a igreja. Você faz parte da igreja, então você é protegido. O diabo está feroz com você, querendo te destruir de todas as formas, usando pessoas, usando demônios, usando estratégias, tentações. Se a sua fraqueza é dinheiro, ele vai usar o dinheiro. Se a sua fraqueza é sexo, ele vai usar o sexo. Se a sua fraqueza é relacionamento, ele vai usar o relacionamento. Mas se você está em Cristo, comungando com a igreja, você é protegido. Amém? Amém. Segunda consideração, nós estamos militando. Eu sou um militar.
você também é um militar. Nós somos militares de um exército. Estamos numa guerra. Nenhum soldado desse exército menospreza os seus adversários. Nenhum vai ficar dizendo: eu vou chutar a cara do capeta, eu vou pisar na cabeça do diabo, e isso, afrontando o diabo, afrontando o mundo, afrontando as pessoas usadas pelo inimigo. Ninguém. Mas a gente vai estudá-las para saber se defender delas. A gente precisa estudá-las para poder se defender delas. E a Bíblia, irmãos, ela nos dá todo o panorama de todos os nossos adversários, não somente daquele que venceu por nós, mas também daquele que foi vencido pelo Senhor Jesus. O crente, a igreja, ela não se acomoda na luta. Já imaginou alguém que sai para a guerra e aí ele sai todo despreparado? O coturno, ele calça um de e o outro mais folgado, o outro mais apertado. A roupa toda bagunçada. Ele não leva o capacete, ele não leva o óculos infravermelho para enxergar de noite. Ele não leva a arma, ou então leva a arma, mas não leva munição, só para tirar foto a arma. E aí ele chega lá no meio da batalha, bala para todo lado, o pessoal atirando, e agora? O que ele faz? Ele vai atar a rede dele e esperar as coisas acontecerem? Não. Ele tem que lutar. Ele tem que lutar pela sobrevivência dele e da sua nação. Honrar a sua bandeira, honrar a sua família, honrar aquele que o arregimentou. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude e nos abençoe a cumprir os seus ricos e preciosos propósitos. Vamos orar? Deus e Pai, esta é a tua bendita e poderosa palavra. Ela tem poder para quebrar toda a incredulidade, para tirar os nossos temores, os nossos medos, a nossa insegurança, para tirar, ó Deus, do nosso coração tudo que porventura estiver atrapalhando a nossa comunhão contigo, para tirar da nossa vista tudo que possa nos gerar cobiça, desejos inadequados. A tua palavra é poderosa, ó Deus, para trazer luz, iluminação no poder do Espírito Santo, para entendermos o quanto a tua igreja, ela é vitoriosa, ela é protegida, ela é guiada pelo Senhor, ela está debaixo da tua proteção cuidadora, ó Deus, e que isso possa, Deus, gerar em nós fé, não desleixo, não descuido, mas gerar em nós fé vibrante, de que nós em Cristo Jesus estamos lutando, é verdade, todos os dias, pela nossa fé e pela fé evangélica, mas que também, ó Deus, tenhamos a consciência de que esta militância nos conduz à vitória, que é o que vai ser expressado no próximo texto. Ajuda-nos, nós pedimos estas bênçãos, no nome e para a glória daquele que está conosco, que é o nosso general, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.